Por séculos, uma única palavra foi capaz de despertar medo e fascínio: bruxa. Mas quem eram essas mulheres? O que realmente significava ser uma bruxa? Entre sombras e segredos, a história foi sendo moldada, distorcida, manipulada por aqueles que temiam o poder que não conseguiam controlar. Elas foram perseguidas, queimadas, silenciadas. Mas por quê? Por acaso eram verdadeiramente criaturas maléficas, conjurando feitiços e realizando pactos com forças obscuras? Ou seriam apenas mulheres que carregavam consigo um conhecimento que não podia ser admitido? A história que contaram para você sobre as bruxas pode estar longe da realidade. Para entender esse mistério, é preciso mergulhar profundamente na raiz do medo que sempre envolveu essa palavra. Hoje, vamos desvendar as mentiras, as manipulações e a verdade oculta por trás do mito das bruxas. Nos próximos minutos, prepare-se para uma jornada intensa, onde revelações inesperadas vão mudar sua percepção sobre tudo o que você achava que sabia. A origem do conceito de bruxa. Muito antes da Inquisição, antes das fogueiras queimarem e do medo se espalhar, a figura da bruxa já existia. Mas ela não era uma ameaça. Era uma guia, uma conhecedora dos mistérios da natureza, uma detentora de sabedoria esquecida. Para entender como esse arquétipo surgiu, precisamos viajar no tempo, até as sociedades antigas, onde o feminino era reverenciado e seus poderes eram vistos como essenciais para a ordem do mundo. Nas primeiras civilizações, o conceito de uma mulher ligada aos segredos da vida era sagrado. No Egito Antigo, por exemplo, sacerdotisas cultuavam Ísis, a deusa do conhecimento oculto e da magia. Elas detinham um poder inquestionável, pois eram responsáveis por interpretar sonhos, realizar rituais e até curar doenças através de fórmulas secretas. Mas isso não acontecia apenas no Egito. Em culturas como a mesopotâmica e a grega, mulheres eram conhecidas por sua ligação com os mistérios do universo. Elas compreendiam os ciclos da lua, conheciam os efeitos das plantas e entendiam o poder das palavras e dos símbolos. Elas eram vistas como pontes entre o mundo físico e o mundo espiritual. Entretanto, com o passar dos séculos, esse poder feminino passou a ser combatido. O medo do que era desconhecido gerou repressão. A Igreja, em sua ascensão ao poder absoluto, começou a associar esses conhecimentos ao mal. O feminino passou a ser visto como um risco, uma força indomável que desafiava a ordem social. Não demorou para que a mulher sábia, que antes era respeitada, se tornasse uma ameaça. Com a chegada da Idade Média, um novo capítulo de horror começou. A ciência era reprimida e a sabedoria ancestral foi transformada em pecado. Muitas mulheres que detinham conhecimentos sobre ervas e curas naturais começaram a ser perseguidas, pois sua prática era vista como uma afronta ao domínio clerical. Mas havia algo ainda mais profundo por trás dessa perseguição: o medo da independência feminina. Mulheres que não se submetiam ao casamento, que viviam sozinhas, que pensavam diferente, eram rapidamente rotuladas como bruxas. Não importava se elas realmente praticavam feitiçaria. O simples fato de serem livres já era motivo suficiente para a condenação. O medo se espalhou, e a bruxa passou a ser um símbolo de tudo o que a sociedade queria controlar. Mas por que esse medo persiste até hoje? A era da Inquisição e o terror da caça às bruxas. A escuridão tomou conta da Europa. Medo, fanatismo, perseguição. O século XV marca o início de um dos períodos mais aterrorizantes da história humana: a Inquisição. O poder eclesiástico, agora fortalecido, decide erradicar qualquer ameaça que possa comprometer sua influência. A ciência, perigosa. O pensamento crítico, subversivo. O conhecimento ancestral das mulheres, herege. E assim começa a caça às bruxas. Em 1487, um livro mudaria os rumos da história: Maleus Maleficarum. Escrito por 2 inquisidores, era um manual que ensinava como identificar, julgar e exterminar bruxas. A obra descrevia que as bruxas eram inimigas naturais da fé, mulheres que realizavam pactos demoníacos, capazes de destruir colheitas, seduzir homens e desviar cristãos do caminho da salvação. Mas havia um detalhe aterrorizante: não era necessário prova alguma para condená-las. Se uma mulher fosse acusada de bruxaria, sua sorte já estava selada. Fogueiras foram acesas em praças públicas. Mulheres gritavam enquanto eram queimadas vivas. A crença popular alimentava o massacre. Qualquer comportamento incomum poderia ser considerado um indício de bruxaria. Se uma mulher sabia preparar um chá para aliviar dores,
Se falava sobre os ciclos da lua, se não seguia as normas da igreja, era um risco. O terror psicológico era intenso. Mães denunciavam filhas, vizinhos acusavam vizinhos, e o medo de ser apontado como cúmplice fazia com que a população aceitasse a brutalidade sem questionar. Entre os casos mais famosos, destacam-se as bruxas de Salem, nos Estados Unidos, onde a histeria coletiva gerou um verdadeiro tribunal do absurdo. Jovens começaram a afirmar que estavam sendo enfeitiçadas, e em questão de semanas, dezenas de mulheres foram acusadas. O julgamento não seguia lógica alguma. Perguntas bizarras eram feitas como: se você é inocente, por que sua vizinha disse que te viu voando? Não havia defesa. Era impossível escapar do destino cruel traçado pelo medo irracional e pela manipulação de massas. Mas o mais inquietante é perceber que a caça às bruxas não era apenas uma perseguição religiosa. Ela era também uma maneira de silenciar mulheres independentes, pensadoras e aquelas que desafiavam o sistema. Era um extermínio social disfarçado de purificação espiritual. Na próxima parte, mergulharemos na conexão entre bruxaria e textos clássicos, explorando fontes como Hermes Trismegisto, Zohar e os escritos alquímicos que revelam um conhecimento proibido, oculto nas sombras da história. Há segredos que sobrevivem ao tempo e que nunca foram apagados. Ao longo dos séculos, enquanto a caça às bruxas queimava mulheres em fogueiras e aterrorizava populações inteiras, um segredo permanecia oculto nos textos antigos. Conhecimentos proibidos, verdades escondidas que falavam sobre magia, alquimia e os mistérios do universo. Muitas das mulheres rotuladas como bruxas não apenas conheciam a natureza, mas estudavam esses escritos, buscando compreender leis ocultas do cosmos. Um dos textos mais influentes nesse aspecto é o Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, uma figura lendária que teria sido um mestre do conhecimento místico. Seus ensinamentos falavam sobre a unidade entre mente e espírito, sobre como o homem pode alcançar a divindade através da sabedoria. Esses escritos influenciaram magos renascentistas e estudiosos da alquimia, conectando o conceito de bruxaria ao estudo das forças invisíveis que regem a realidade. Outro texto essencial é o Zohar, uma das obras fundamentais da Cabala judaica. Ele fala sobre a árvore da vida, os caminhos secretos entre as esferas divinas e como a energia do universo pode ser compreendida e manipulada. Para aqueles que entendiam suas mensagens ocultas, o Zohar não era apenas um livro de religião, mas um manual para aqueles que desejavam transcender os limites impostos pela existência comum. A alquimia também se entrelaça com a história das bruxas. Não se tratava apenas da busca pela transmutação de metais em ouro, mas de algo muito mais profundo: a transformação da alma, o domínio dos elementos e a descoberta dos segredos da eternidade. Paracelso, um dos alquimistas mais notáveis, afirmava que havia um conhecimento capaz de curar qualquer doença e prolongar a vida indefinidamente. Isso, claro, era visto como um desafio ao poder eclesiástico, o que fez com que muitos alquimistas e estudiosos ocultistas fossem perseguidos, assim como as bruxas. Mas por que esse conhecimento foi reprimido? Porque os textos que falam sobre magia, energia e alquimia foram escondidos, queimados ou selados em bibliotecas inacessíveis? A resposta é simples: conhecimento é poder. E quando um grupo específico deseja monopolizar esse poder, ele precisa silenciar aqueles que buscam libertação. Por séculos, o medo e a perseguição tentaram silenciar as bruxas, apagar seu legado e destruir seu conhecimento. Mas a verdade não pode ser apagada tão facilmente. Hoje, a figura da bruxa ressurge com mais força do que nunca, não como uma inimiga da sociedade, mas como um símbolo de liberdade, sabedoria e reconexão com os mistérios da existência. A era moderna trouxe uma nova perspectiva sobre espiritualidade e conexão com o universo. Muitas práticas que antes eram rotuladas como bruxaria passaram a ser aceitas e estudadas com profundidade. A astrologia, o tarô, os cristais e as ervas medicinais são explorados não apenas por ocultistas, mas por cientistas e terapeutas que reconhecem seu valor simbólico e energético. O que antes era considerado superstição, hoje se torna uma ferramenta de autoconhecimento. O arquétipo da bruxa se transformou. Agora, ser uma bruxa significa buscar respostas além das normas estabelecidas, conectar-se com os ciclos naturais
Entender os mistérios da mente e da energia ao redor. Livros sobre feitiçaria são best-sellers. Comunidades de bruxaria moderna florescem na internet. E cada vez mais, pessoas se interessam por esses saberes. Mas a pergunta permanece: por que esse conhecimento esteve oculto por tanto tempo? O que ainda existe nas sombras, esperando para ser descoberto? Hoje em dia, na espiritualidade, o arquétipo da bruxa continua essencial para quem busca reconectar-se com aspectos ocultos da existência. Práticas como meditação, visualização e trabalho energético são usadas tanto em círculos espirituais quanto por psicólogos e terapeutas para fortalecer a mente e a intuição. Muitas técnicas antes consideradas místicas hoje fazem parte de programas científicos de bem-estar e concentração. O mais surpreendente, porém, é como a bruxaria agora também influencia a tecnologia. Na era da informação, padrões de energia, vibrações e estudos sobre consciência são explorados em campos como inteligência artificial e neurociência. Existe uma busca por compreender como pensamentos e emoções podem impactar o mundo físico, algo que antigas tradições espirituais já ensinavam há séculos. Afinal, o que é magia, senão o uso consciente da energia para transformar realidades? Se antes falar sobre forças invisíveis era considerado tabu, hoje temos ciência estudando fenômenos antes relegados ao ocultismo. A bruxa não desapareceu. Ela apenas encontrou novos caminhos para seu conhecimento. Ao longo da jornada que percorremos neste vídeo, vimos como o conceito de bruxa foi moldado, distorcido e reinterpretado. Desde as antigas sacerdotisas egípcias e curandeiras da Idade Média, até os movimentos modernos de espiritualidade e autoconhecimento, a essência da bruxa permanece a mesma. Ela representa aquele que desafia o status quo, que busca a verdade e que não teme o desconhecido. No final, talvez todos carreguemos um pouco dessa energia dentro de nós. A magia não é apenas feitiços e encantamentos. Ela é a capacidade de enxergar além das ilusões, de compreender os ciclos do universo e de se conectar com a força que move tudo ao nosso redor. A pergunta que fica é: e se você também for uma bruxa? Não uma conjuradora de feitiços, mas alguém que busca respostas onde ninguém mais procura, que sente que há algo além do mundo material e que entende que a intuição pode ser mais poderosa do que qualquer dogma imposto. Você já sentiu que esse arquétipo ressoa dentro de si? Se gostou desse vídeo e que abriu novas perspectivas, curta e se inscreva no canal para se juntar à comunidade. Ative o sininho e continue acompanhando os novos vídeos. O conhecimento não deve ser enterrado. Ele precisa ser espalhado para iluminar aqueles que ainda vivem na escuridão. O legado das bruxas nunca morreu. Ele apenas esperava pelo momento certo para despertar. Você pode começar aprendendo sobre ervas e suas propriedades energéticas. Faça banhos de arruda e alecrim para limpeza espiritual. Use cristais como quartzo rosa ou obsidiana para proteção. Estude sobre o movimento Wicca, sobre o simbolismo lunar e sobre os arquétipos femininos sagrados. Também é importante reconhecer que há uma diferença entre bruxaria real e a bruxaria comercializada. Muitas práticas são vendidas como produtos, sem o devido respeito à ancestralidade e à espiritualidade envolvida. Por isso, busquem fontes confiáveis, estudem profundamente e, acima de tudo, ouçam sua intuição. Ela é a melhor guia. E se você é homem e se sente ligado a esse universo, saiba que a bruxaria não é só feminina. Existem bruxos, xamãs, curandeiros e magos que também carregam esse legado. A bruxaria é um caminho aberto a todos que respeitam a natureza, a energia e a responsabilidade que vem com o poder espiritual. Conhecemos juntos a história esquecida das bruxas, mulheres e homens que carregavam sabedoria, cura e conexão com o sagrado. Descobrimos como a caça às bruxas foi muito mais do que fanatismo religioso. Foi uma tentativa de apagar o poder feminino e controlar o saber ancestral. E entendemos como esse arquétipo, antes usado como arma de julgamento, hoje se transforma em símbolo de empoderamento, cura e reconexão com a natureza. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que ama esoterismo, simbolismo e ocultismo. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos até a próxima jornada.